Fala galera do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo mais uma vez. E no nosso encontro de hoje, nós vamos dar continuidade a falar justamente sobre as estratégias argumentativas. Algumas semanas nós já estamos discutindo sobre isso, vendo a importância das estratégias argumentativas não só para a sua utilização na hora da redação, como também o seu aparecimento durante as próprias questões objetivas, né, da prova de linguagens, né? Antes de partir hoje para um trabalho com estratégia especificamente, lembrar que as estratégias são utilizadas a seu favor e não você se deixa dominar pelas estratégias, no sentido de vocês têm inúmeras possibilidades de organização do texto, desde a introdução até o desenvolvimento. Eu venho sempre lembrando a atenção de vocês. Qual é a ideia? Estar sempre praticando, exercitando, para colocar justamente em prática essas habilidades em torno das estratégias. Seja ela uma citação, seja ela uma definição, um conceito, né? Seja ela a utilização de dados, a relação de causa e consequência, a questão da alusão histórica, beleza? Então, você, a partir do momento que você pratica, você vai exercitando essas diferentes possibilidades de estratégias, lembrando que você pode usar tanto na hora da introdução quanto no desenvolvimento, justamente para ir e ganhando essa habilidade e o domínio com o texto dissertativo argumentativo. Lembrando também que muitas estratégias são colocadas à nossa disposição fruto do próprio tema. Quando tem aquela palavrinha-chave mais específica, como a gente está acostumado a efeitos, por exemplo, então ali naturalmente a gente já caminha para uma relação de causa e consequência. E a minha grande discussão com vocês é justamente na hora da introdução, o que fazer na hora da introdução. E a gente já vem trabalhando algumas formas de introduzir o texto, né? De iniciar o texto, que é às vezes o grande aperreio do aluno, diz assim, Paulo, como é que eu vou iniciar o texto, o que é que eu tenho que fazer? Beleza, gente? Tranquilo? Então a gente vai dar encaminhamento hoje para mais algumas possibilidades de estratégia de organização do texto. Tranquilo? Para começar aqui a nossa discussão, eu trouxe para vocês aí, só relembrando um pouquinho, lá quando utilizamos a estratégia 1, né? Onde vimos a questão de reafirmar o tema. Você tem essa possibilidade aí de reafirmar o tema. Vai direto ao tema, da reafirmação do tema a partir do problema. Beleza? No caso aí, o tema focou aí na questão da formação educacional dos surdos. Junto aí dessa reafirmação, a gente viu a relação de causa e consequência. Vou dar um zoom aí para vocês perceberem, ó, essa relação de causa e consequência. Beleza, gente? Tranquilo? Outra estratégia que nós vimos foi essa possibilidade de começar com uma citação, beleza? E eu chamei a atenção de vocês para trazer uma citação positiva. É uma possibilidade também. E além dessa questão da citação positiva, é uma citação que você pode trazer como um elemento que já esteja no texto motivador. Então é muito funcional, muito produtivo, tá? Porque com a citação de algo que está no texto motivador. Primeiro, que mostra que você dominou o texto motivador e você soube entender o texto motivador. E o segundo ponto, por ser positivo, porque aí a gente já vai usar a estratégia de quê? Da contra-argumentação. Percebam aí que ele usa aí, ó, no miolo, literalmente, da introdução, ele usa um conectivo de contra-argumentação, o entretanto. Beleza, gente? Então, você começa com a citação de algo positivo, um argumento de autoridade, uma obra, um filme, alguma coisa que esteja contrário à realidade da problemática, ou seja, da realidade do tema proposto, já que gira em torno de um problema, e aí você tem essa possibilidade de fazer o que a gente chama de contra-argumentação. Beleza, gente? Tranquilo? E hoje, o nosso foco aqui está nessa possibilidade justamente de fazer outra possível estratégia justamente a partir de uma citação. Mas especificamente, que citação, Paulo? Quando você cita justamente uma série, um filme, né? Uma letra de música. Aí, para chamar a atenção de vocês um pouquinho, vocês já devem ter percebido algo que eu sempre aposto, aí agora a gente saindo um pouco dessa ideia de reafirmar, de causa e consequência, de uma citação positiva, a gente pode trazer aí de uma citação positiva de um documento, como a gente viu aí, uma citação do que a gente chama de série, de livros, né? De filmes, de séries, filmes e letras de música. A primeira coisa, tem que ter muito cuidado, são elementos ficcionais. Mas por que eu aposto nisso? Porque são elementos muito próximos da nossa realidade. São filmes, séries, letras de música, são coisas que, vamos dizer assim, nós temos muita facilidade de acesso, de leitura, de compreensão, principalmente quando é um filme, uma letra de música, uma série que nos marca. E, obviamente, que muitas vezes uma série, um filme, uma letra de música nos atrai justamente por causa das nossas, vamos dizer assim, dos nossos gostos. Né? Esses são nossos gostos, são sentimentos e são gostos particulares. Então, a partir do momento que eu assisto uma série, escuto uma letra de música,
um filme, são coisas que automaticamente me geram um domínio maior. Então tem essa possibilidade sim de você trazer para o texto. Então aposto muito nisso. E aí você tem dois caminhos, o que eu já tinha falado, pegando o gancho de outras estratégias. Você pode trazer um filme, uma série, uma letra de música que já vá direto apontando para o problema do tema, ou seja, de forma favorável para o tema, ou você pode usar algo também que sirva como uma contra-argumentação. A gente vai ver essas duas possibilidades aí, certo? Então apostar em séries, filmes, letras de música é também totalmente aceitável. Aí a gente vai ver algumas possibilidades aí. Quando alguns candidatos colocaram, estou tomando como base, gente, para essa terceira possibilidade de estratégia, o tema de 2018, tá? O foco aí na palavra manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí lembrando aí, ó, que esse candidato, por coincidência, assim como o candidato 2, na segunda redação que eu coloquei para vocês, eles trazem a série Black Mirror, beleza? Então eles vão direto na problemática do tema, apontando uma série como Black Mirror. Na terceira, aí o candidato traz uma citação agora, que eu já chamo a atenção para outra forma de você citar, não mais uma série, uma letra de música, mas aí ou um filme, mas aí ele trouxe uma citação aí de algo voltado para a tecnologia, um argumento de autoridade. Só que aí, como eu disse a vocês, essa citação aí está servindo para ele como contra-argumentação, ou seja, ele começou com algo positivo, lembra que a gente já discutiu isso aula passada, e traz agora algo negativo. Beleza? Dentro dessas citações voltadas para letras de música, séries e filmes, percebam aí que o candidato utilizou uma série que ficou muito famosa, né? A série Black Mirror, e fala justamente desses reflexos do avanço da tecnologia. Aí você está dizendo, Paulo, tecnologia tem a ver com o tema? Gente, com certeza. É isso que eu chamo de repertório diretamente relacionado ao tema. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando nós dizemos repertório diretamente relacionado ao tema, são aqueles que estão no eixo temático do tema. Beleza? Não é trazer uma citação de outro eixo temático e tentar fazer uma relação forçada. É isso que nós chamamos de repertórios diretamente relacionados ao tema. Veja que o tema ali de 2018, ele mexe com a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, na internet, naturalmente, é um ambiente tecnológico. Então, como o outro candidato ali usou a citação de Steve Jobs, que mexe com internet, que mexe com tecnologia, aí o candidato veio trazer os dois candidatos iniciais aí, eles trouxeram essa relação com a série Black Mirror. E como eu disse no início, é uma série. Com certeza o cara, a partir do momento que assiste uma série, naturalmente ele tem uma apropriação melhor, maior daquela citação, justamente porque foi algo comum à realidade dele, no sentido de que é algo que ele gosta, é prazeroso para ele. Em qualquer lugar, em qualquer situação que ele vá, seja numa situação formal, como uma redação, numa conversa do dia a dia com um colega, ele vai ter muita propriedade de discutir aquilo ali. Beleza, gente? Então, é uma possibilidade muito pertinente quando eu faço a relação com elementos ficcionais. Aí, cuidado. Lembrar agora, já que eu estou fazendo um elemento ficcional, lembrar de fazer a ponte com a realidade. Aí tem algumas possibilidades muito utilizadas pelos alunos, quando eles assim, não distante da ficção, nos dias atuais. Aí lembrar de fazer a ponte com o tema. Aí o que eu chamo a atenção de vocês aí nessa redação é que ele vai partir muito dessa ideia. Deixa eu ajustar aqui. Cadê? Ele vai partir muito da ideia de partir do assunto para o tema, que é mais específico justamente. Partir do assunto para o tema, que é mais específico. Por quê? Lembra, ele está trazendo uma série que vai falando de tecnologia, fala de manipulação. Para assim chegar no tema. Para assim ele chegar no tema. Beleza, gente? Para assim ele chegar no tema. Então ele parte de algo mais geral, obviamente que está associado, está dentro do eixo temático, para chegar em algo mais específico, beleza? E cuidado com a ponte, ficção, realidade. Na segunda redação que eu coloco aí para vocês, aí ele vem dizer assim, ó, também ele usa bem essa conexão de fora da ficção, os efeitos do controle de dados. Lembrar sempre, gente, de estar relacionando com o tema. Tranquilo, gente? Aí uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, muito cuidado ao trazer séries, letras de música e filmes, porque são elementos ficcionais. Lembrar, a ficção é uma aproximação da realidade. Por mais que traga eventos, fatos, situações que tragam essa ideia de verossimilhança. Mas lembra de, na hora de fazer a ponte, fazer uma ponte deixando claro que você está trazendo um elemento ficcional para a realidade. Beleza? E nunca dizer assim que aquela ficção é tal qual a realidade. Não, ela é uma aproximação da realidade. Por isso que bem os candidatos fazem, na hora de fazer essa relação, eles usam esses conectivos que deixam bem claro isso. Fora da ficção, mas ainda se aproximando da realidade. Beleza? Nunca diga que esses elementos ficcionais representam fielmente
ou são uma analogia direta da realidade. Beleza? Lembrando também que quando eu trago as letras de músicas, as letras de música refletem todo um contexto social e histórico, né? Dependendo do movimento que você está querendo trazer. Então, também é muito possível e muito aceitável. Outra grande dica é para o seguinte, pegando como deixa aqui, essas citações que ele trazem de séries, letras de músicas, vamos imaginar duas opções que você tem. Já pode começar o texto com elas, mas vamos imaginar que, Paulo, eu não tenho muito repertório para dizer, eu não tenho um repertório para o parágrafo segundo e não tenho dois repertórios, na verdade, um para cada parágrafo. Então, gente, qual é a possibilidade? Pode trazer sim a série, a letra de música ou o filme durante o desenvolvimento, não tem problema nenhum, beleza? Entenderam isso que eu disse? Se você não tem um repertório para cada desenvolvimento, além da citação, além da letra de música, da série ou do filme, você pode trazer sim a série, a letra de música ou o filme dentro do próprio desenvolvimento. Beleza? E outra grande possibilidade, gente, se você quer abrir com a série, uma letra de música ou um filme, ou qualquer outro repertório, essa dica vai geral, você pode aproveitar esse repertório que você aproveitou na introdução e retomar no desenvolvimento. Também não há problemas em relação a isso. Porque, gente, é desenvolvimento, é onde ali você está ganhando o corpo para desenvolver a ideia. Então, você pode sim retomar a ideia e assim desenvolvê-la. Por isso o nome, desenvolvimento. Beleza, gente? Tranquilo? E para ir fechando a minha fala, eu venho literalmente lembrar vocês de outra possibilidade de estratégia que se assemelha muito a essa que a gente já vem discutindo, que está dentro do campo da citação, também, só que agora é uma citação, está dentro do campo dessa citação de séries, letras de músicas e filmes, como a gente estava discutindo, tá? Só que agora voltada para o tema do ano passado, 2019, o tema democratização do acesso ao cinema. Aí eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para uma coisa. Lembrando que no tema de 2019, democratização, assim como no tema de 2018, a manipulação, era um tema que tem a sua palavrinha-chave, a gente já discutiu isso, só que ele me dava maior margem para a gente caminhar. Eu podia falar dos efeitos, das causas. Ao contrário, quando tem um tema específico com a palavrinha caminhos, eu posso ter várias possibilidades de construção do texto, só que minha tese e os meus desenvolvimentos têm que caminhar para aquela palavrinha-chave ali também, assim como nas outras. A diferença é que quando não aparece, por exemplo, uma palavra como efeitos, eu posso caminhar para as causas, para as consequências do tema, como a gente já vinha discutindo. Beleza? E nesse tema especificamente, eu chamo a atenção de vocês aí que o candidato, mais uma vez, nesse tema aí, ele faz a relação com uma série, né, que estava aí passando, inclusive, na Rede Globo, que é a série Cine Hollywood. E veja o início do texto dele. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Beleza, gente? Aí você deve estar pensando aí, e eu vou reforçar o que eu já disse nisso. Paulo, eu só tenho esse repertório e outro, então só tenho dois repertórios. E eu não quero queimar um cartucho já na introdução. Então, dois caminhos. Começa o teu texto com essa citação da série, do filme que você tenha, e retoma no desenvolvimento. Não tem problema nenhum, só que você vai ser mais sucinto. Veja que ele faz uma contextualização bem forte aí sobre, ele domina bem o filme, ou a série, ou a letra de música que ele está falando. No caso aí, a série. E se não quer aproveitar na introdução, deixa para falar tudo isso no desenvolvimento, que já ganha muita força, tem peso como qualquer outro repertório, e parte direto para outra estratégia, como a gente viu a possibilidade de, por exemplo, reafirmar o tema. Elimina, por exemplo, tudo isso aí que está em roxo e parte direto para o problema. Como assim? A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável. Veja, gente, eu não precisei iniciar meu texto com aquela citação, né? Eu fiz uma contextualização, só que partindo da ideia muito mais da reafirmação do tema, que é uma possibilidade também. E aí não altera a tese em nada, você continua fazendo do mesmo jeito. Beleza, gente? Tranquilo? Dentro desse campo de citação, eu venho chamar a atenção de vocês para a questão da citação voltada para a alusão histórica, que também é muito pertinente e tem tanto peso quanto as outras. Aí eu repito, tem uma contextualização histórica bacana, se não quer usar na introdução, você pode usar no desenvolvimento também, não há problemas. E aí, essa contextualização histórica aí,
ele se utilizou agora, ó, mexendo muito com a contra-argumentação, ficou bem interessante. Ele trouxe um repertório de peso já na introdução e se utilizou da contra-argumentação, ou seja, ele começou com algo positivo, uma contextualização histórica voltada para algo positivo, para poder assim facilitar a sua contra-argumentação. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento. Aspecto positivo. Agora ele vai lançar um aspecto negativo, mas no Brasil não há o acesso democrático a essa mídia. Percebam que agora ele relaciona para o tema. E outra coisa, gente, usou um conectivo muito clássico aí, ó. Usou um conectivo, cadê você? Usou um conectivo muito clássico, o mas, ó. Um elemento é um operador argumentativo que dá essa ideia de contra-argumentação, sim. É possível ser usado assim como outros conectivos, o entretanto, no entanto. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso aí, gente. Hoje eu mostrei para vocês mais uma possibilidade, essa possibilidade de citar trazendo um filme, uma série, também é extremamente possível, tanto de maneira positiva quanto de maneira já negativa, reforçando o tema, ou se for citar de maneira positiva, já lhe ajuda na contra-argumentação. E lembrando também, você pode fazer citações voltadas para a questão das alusões históricas, né? Que é outra grande possibilidade também, essa contextualização via contexto histórico, seja de maneira positiva, né, para facilitar uma contra-argumentação, como a gente viu nessa última aí, seja de maneira já negativa, comprovando a ideia da problemática já exposta pelo tema. Beleza, gente? Valeu? Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Abraço!